só para você entender. Diz assim: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria de habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Isso aqui é Deus falando para eles, dando uma sentença por causa da murmuração 45 anos atrás. 45 anos atrás, Deus está dando uma sentença para o povo, porque vocês murmuraram, não vão entrar, mas somente Josué e Calebe possuirão essa terra. De 20 anos para cima, todos vão viver. De 20 anos para baixo, todos vão entrar. De 20 anos para cima, ninguém entra, só Josué e Calebe. Agora, Josué capítulo 14, os versos que nós lemos, verso 6, verso 10 e verso 8. Todos esses você pode ler depois. Verso 6, verso 10 e verso 8 de Josué capítulo 6. Josué está diante de Calebe e Calebe disse assim para ele: você sabe que Deus me prometeu. Você sabe que Deus falou. Você estava no dia que Deus falou com Moisés. Sabe o que Calebe está dizendo para Josué? Eu não estou aqui reivindicando algo porque eu sou bom. Eu não estou aqui reivindicando algo porque eu posso ou porque eu não posso. Eu só estou pedindo a você aquilo que Deus já falou ao meu respeito. Calebe, ele está baseado e pautado na promessa de Deus. Calebe, ele está crendo naquilo que Deus falou a respeito da vida dele, porque ele sabia que aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Às vezes nós temos uma maneira errada de crermos em Deus. Por quê? Porque nós cremos em Deus, talvez segundo a nossa capacidade. Nós cremos em Deus segundo aquilo que nós podemos fazer, porque às vezes temos dificuldade de acessar alguns níveis de milagre e de alcance daquilo que Deus tem para nós, porque às vezes nós estamos orando e dizendo: Senhor, eu não posso não, eu sou pecador, eu sou falho, sabe, eu não tenho condições de viver isso aí não, eu queria ter a fé que o meu pastor tem, eu queria ter a fé que o meu líder tem, eu queria ter até a fé de fulano, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque você está olhando para você, mas quando você olha para Cristo, quando você olha para a cruz, quando você olha para a palavra dele, esse cenário muda, porque a fé verdadeira não é pautada naquilo que eu penso, naquilo que eu acho sobre mim ou sobre qualquer outra coisa. A fé verdadeira, ela é gerada pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando eu leio a palavra e quando eu estudo, quando eu vejo as promessas contidas na palavra, eu entendo que eu posso orar pela palavra, porque a palavra de Deus, ela tem as promessas gerais, as promessas locais e as promessas pessoais. Existem promessas que elas são gerais, existem promessas que ela é local, para uma região, para uma cidade, para um estado como Israel, como o povo, a nação de Israel, enfim, para Jerusalém. Mas existem promessas que ela é pessoal, é aquilo que Deus fala com você e não fala com mais ninguém, é você dentro da sua realidade, é você dentro daquilo que você pode viver e daquilo que você está vivendo, que Deus falou com você. Aí sabe o que nós precisamos fazer? Meu irmão, andar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus respalda a palavra dele. A Bíblia diz em Números capítulo 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele prometeria e não cumpriria, falaria e não confirmaria. Em Jeremias 1,12 ele vai dizer para Jeremias: viste bem, porque eu velo para fazer a minha palavra se cumprir. Jesus disse em Mateus 24, 35: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É por isso que Davi, no Salmo 56, verso 4 e verso 10, Davi vai dizer assim: no Senhor eu louvarei a sua palavra. O que pode me fazer o homem? Eu não temerei mal algum, porque eu confiarei no Senhor. No Senhor eu confiarei na sua palavra. Salmo 56, Davi está dentro da cidade fortificada, do lado de fora tem gente dizendo:
Vamos matá-lo. Acabou a história dele e acabou a vida dele. Depois medite, meu irmão, Salmo 56. Davi está dentro da cidade de Gate. Ele não tem o que fazer, mas eu acredito que no momento de relampejo, Davi se lembra, passa a fita na mente de Davi. Calma aí, Deus lá na casa do meu pai, Deus ungiu a minha cabeça e disse que eu seria rei sobre a nação de Israel. A unção de Deus não erra a cabeça, a unção de Deus não erra endereço. Se Deus ungiu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Davi dizendo e orando e salmodiando, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como eu vou sair desse problema, mas ao olhar para essa situação, eu quero e eu prefiro confiar na palavra de Deus. Davi começa a orar e começa a invocar o poder da palavra de Deus. Eu vim aqui para dizer para você que assim como Caleb, lembre-se do que você ouviu, lembre-se da palavra. Talvez você está aqui e você está dizendo, Senhor, mas eu estou enfermo, mas a palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Talvez você está aqui e está dizendo, Deus, eu estou te servindo, mas a minha casa não, mas a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Talvez você está aqui e você está passando por um momento de adversidade e não sabe o que resolver, mas você lembra da palavra que diz, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Talvez você está aqui e você está dizendo, Deus, como que eu vou resolver esse problema? Aí você lembra da palavra de Deus que diz que Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele revela os tesouros escondidos dessa terra para Ele quer. Deus tem o tesouro escondido, Deus tem o antídoto, e o antídoto de Deus é a sua palavra. Caleb está olhando para a terra e ele sabe, eu tenho 85 anos, mas o Deus falou algo ao meu respeito. Eu não sei o que Deus falou a teu respeito, mas 2026 está iniciando. Meu irmão, nós estamos na semana do poder. Você está no ano do extraordinário e eu quero crer em nome de Jesus. Coisas poderosas vão acontecer. Alguém recebe essa palavra aqui nessa noite? Meu irmão, coisas poderosas vão acontecer. O que eu preciso? Lembre-se do que você viu e lembre-se do que Deus falou para você. O que Deus falou para você? Apóstolo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não, Deus não falou nada comigo. Falou sim. Falou pela palavra e tem algo dentro de você. Tem uma palavra que você carrega. Lembre-se dessa palavra, porque Deus é fiel. E ore a palavra de Deus. E em último lugar, para a gente poder encerrar. Por que Caleb desfrutou de tudo que ele tinha para desfrutar? E aqui eu encerro a minha mensagem caminhando para o final. Meu irmão, Josué capítulo 6, capítulo 15, que é o verso seguinte. Josué capítulo 15, verso 14 e verso 15. E esse texto, eu não sei se dá para projetar, mas eu quero ler com você na versão NVI. Josué 15, 14 e 15. Diz assim, Caleb expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enoque. Dali, verso 15, dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado Quiriate-Zefer. Esses 2 versos nos revelam 2 coisas importantes que Caleb fez. O primeiro versículo inicia dizendo, e tem um verbo importante, Caleb expulsou. O segundo versículo diz, Caleb avançou. Deixa eu te falar uma coisa para você. Caleb só tinha uma certeza, que Deus daria a vitória para ele. Só que Caleb não sabia como seria que isso ia acontecer. Porque Deus nem sempre ele dá o trajeto completo. Ele só mostra o destino final. Porque se ele falar os processos que a gente tem que enfrentar para chegar até onde ele prometeu, a gente desiste. Se Deus tivesse falado para você, minha irmã, esses processos que você enfrentaria antes de casar com esse homem aí, talvez você não tinha casado. Chefia, se Deus tivesse falado para você os processos que você enfrentaria com essa patroa aí, talvez você não tinha casado. Se Deus tivesse falado para você os processos do ministério, talvez você não teria aceitado.
É por isso que Deus, ele nunca fala o meio, ele só fala o começo e só fala o fim. Você já reparou que todo chamado nunca tem um meio, só tem o começo e só tem o fim? Caleb sabia qual era o fim, mas ele não sabia qual era o meio. Só tem uma coisa, Caleb não ficou parado. Caleb decidiu se movimentar. Por quê? E eu encerro aqui. Porque Deus revela o extraordinário através do ordinário. Eu vou explicar e eu vou te dizer de novo. Se você quer que Deus manifeste o extraordinário sobre a tua vida, aprenda a fazer o ordinário todos os dias. Porque às vezes nós queremos que Deus realize coisas grandes, mas nós não colocamos em prática as coisas pequenas que Ele ordenou. Você está querendo resolver o problema do mundo, mas você não consegue resolver questões pequenas que Deus está falando com você. Tem um general, um almirante norte-americano que ficou famoso em uma frase que ele disse na formatura dos seus soldados. Ele disse o seguinte: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Deus vai fazer o extraordinário, sim ou não? Deus vai manifestar o poder dele, sim ou não? De que forma que Deus vai fazer? Ninguém sabe. Quem Deus vai usar? Ninguém sabe. Deus vai usar quem está perto, quem está longe, o rico, o pobre. Deus pode usar o inimigo, Deus pode usar o teu pior inimigo para poder te abençoar. Sabe aquele vizinho fofoqueiro? Aqui em Nova Iguaçu não tem isso não. Aquele vizinho fofoqueiro que fica tomando conta da vida de todo mundo, Deus pode usar ele para poder te abençoar. Aquele gerente que te persegue lá na empresa todo dia, Deus pode usar ele para te promover. Você não sabe, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Caleb não ficou parado, Caleb decidiu se movimentar. Por quê? Porque o extraordinário se revela através do ordinário. Ô meu irmão, tu tá um tempão reclamando desse casamento aí. Tu já tentou sentar e ter uma conversa difícil com essa patroa? Tu já tentou acertar as pontas com ela aí? Ô minha santa, tu tá um tempão falando desse camarada aí do teu marido. Você já tentou parar para ouvir ele para as reclamações e tentar acertar esse negócio? Você tá um tempão, meu irmão, dizendo: Senhor, eu preciso economizar. Tu já parou para poder organizar esse negócio aí? Tu tá um tempão falando que precisa reformar aquele quarto. Tu não conseguiu reformar nem o canil do cachorro ainda. Tu tá falando que vai trocar aquela lâmpada. Tem 3 semanas aquele quarto tá com a lâmpada queimada. Você falou que vai fazer a faculdade, mas você não tem dinheiro para poder pagar o curso. Mas nem estudar você está estudando. Você está querendo trocar de carro, mas não tem dinheiro. Mas você foi na agência primeiro para saber quanto é que é. Você falou: não, eu preciso reformar aquela casa. Você pelo menos fez o orçamento do material de construção? Pastor, esse ano eu vou casar. E aí, minha filha, melhorou o negócio, já está certinho? Está se amando, tá? E aí, patrão, começou a trabalhar? Porque tu quer casar, tem que trabalhar, sim ou não? Esse é assunto para outro culto. Começou já ou não? Como é que eu vou fazer? Comece fazendo o pequeno, porque Deus abre porta dentro de porta. Talvez a porta que Deus vai abrir para você agora não é a que você quer. Talvez seja uma porta menor, mas entre dentro da porta pequena, porque Deus abre porta dentro de porta. A Bíblia diz: não despreze o dia das coisas pequenas. Talvez você está vivendo dias onde você sonha grande, você quer viver coisas grandes, mas Deus está testando o seu coração. Deus está testando a sua fidelidade no pouco. Como que você quer ganhar muito e se você não consegue ser fiel no dízimo do porco? Como que você quer entregar uma oferta grande se você não consegue entregar uma oferta pequena? Como que você quer jejuar 24 horas se você não consegue jejuar 1 hora? Você quer ler a Bíblia toda, mas você não leu ainda nenhum capítulo? Meu irmão, você quer orar 20 horas, mas você não conseguiu orar 10 minutos. Comece em algum momento. Comece pequeno, mas comece.